Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meus amados irmãos, olha sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículo 23. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu vou expressar a minha gratidão ao Senhor por ter me trazido em segurança. Para quem não sabe, eu sou lá de Guaranésia. Deus me trouxe com segurança, me livrou de todo mal. Também agradeço ao irmão Miguel pelo convite, que Deus abençoe o irmão e a sua família, também o pastor Pedrinho, Deus abençoe. Meus amados irmãos, eu já preguei aqui em Guaxupé algumas vezes, e eu nunca fui tão bem recebido como eu fui aqui nesta igreja. Muito obrigado por todos que me receberam, que me saudaram a paz do Senhor. Aqui me trouxe uma alegria contagiante, pastor. Já quando eu entrei aqui, eu vi que a atmosfera é diferente. Neste lugar tem intercessores, pastor. Neste lugar tem intercessores. Hebreus capítulo 9, versículo 23. Também agradeço a minha amiga Ellen, que está acompanhando. Deus abençoe a ela e a sua família. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Feche seus olhos, olhe mais um minuto comigo. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, estou aqui, Senhor, em tuas mãos. Eu te peço, Senhor, fala com a tua igreja. Envia, Senhor, fortemente a tua presença neste lugar. Derrama, Senhor, a tua glória. Que pessoas que entraram feridas venham sair daqui curadas. Que pessoas que entraram aqui desanimadas venham sair daqui avivadas, Senhor, através da tua palavra e do Espírito Santo de Deus. Eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, podemos assentar glorificando ao Senhor. Meus amados irmãos, o livro de Hebreus não é relatado a nós quem foi o seu escritor. Porém, os irmãos vão de ouvir comigo que o livro de Hebreus ele é muito cristocêntrico. E como é um culto de missões, tem mais eu falaria a não ser de Jesus Cristo. Porém, antes de eu falar sobre a morte de Jesus Cristo, eu vou falar o porquê ele morreu. Para uma história fazer sentido, ela tem que ter começo, meio e fim. A nossa Bíblia tem Gênesis a Apocalipse, 66 livros, dividido pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Meus amados irmãos, se não houve queda em Gênesis, em vão morreu Jesus. É por isso que é importante conhecermos a origem de todas as coisas. Mas também é necessário nós aprendermos e lermos o livro de Apocalipse. Deixa eu te dar um conselho. O inimigo não quer que você leia o livro de Apocalipse, porque no livro de Apocalipse está escrito que as nossas lágrimas serão recolhidas. No livro de Apocalipse está escrito que houve um livro, em Apocalipse capítulo 5 diz que no livro de 7 selos foram desatados um por um, cada selo por um homem chamado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele desatou esses selos e hoje nós estamos aqui. Esse livro tem um nome teológico. O nome deste livro é Redenção da Humanidade, mas conhecidos para nós como o livro da vida. Quem aqui tem um nome escrito no livro da vida? Deixa eu ver. Este livro da vida só foi aberto porque Jesus Cristo morreu. Então é importante lermos o livro de Apocalipse.
E também mais está escrito a queda, a última queda que haverá, que é a queda de Lúcifer, será jogado juntamente com o inferno num lago de fogo e enxofre. E o inimigo não quer que você leia o livro de Apocalipse, porque ele sabe que se você ler, você vai ter esperança, porque breste ele vem. Pastor, quando eu fui preparar a mensagem, Deus falou comigo acerca desta igreja. Ele falou assim, eu estava planejando uma mensagem. Ele falou, não, vou pregar essa. Eu falei, já que Deus manda, né? Obedece quem tem juízo. Eu falei, tá bom, Senhor, vou pregar essa. E uma mensagem de cura. E eu não entendi por que Deus me mandou pregar cura. Aí Jesus falou no meu coração. Deus falou no meu coração. É porque lá encontram missionários. Eu estou pregando para missionários, pastor. Eu estou pregando para missionários e missionárias aqui nesta noite. Porém, Jesus disse: somente tem alguns missionários, que eu já entreguei o chamado. Porém, alguns, até mesmo dos jovens, têm feridas que não foram curadas. E para Deus usar estes missionários, Ele precisa curar essas feridas. E aí eu fiquei emocionado, porque o Senhor falou assim: eu vou derramar cura sobre aquela igreja. Eu vou derramar cura, e o pastor vai ver que os jovens vão ser avivados nesta noite. Eu não gosto de contar meu testemunho antes de pregar, porém Deus me incomoda, Deus incomoda falar. Eu nasci num lar evangélico, porém com 14 anos me desviei, voltei aos 16 anos, e eu entrei numa depressão profunda. No ano passado eu escrevi uma carta de suicídio. Eu escrevi uma carta de suicídio dizendo: Senhor, eu sou usado para curar, mas eu não sou curado. Eu escrevi isso naquela carta porque eu vi as pessoas ao meu lado ter experiências com Deus, pastor, e eu não. Eu via jovens serem usados, prosperarem, e eu não. Eu via pessoas sendo curadas, e eu não. Eu estava no fundo daquela depressão. Eu falava: Senhor, crise, dia após dia, cadê as suas promessas na minha vida? E Deus, Ele só dava mais e mais promessas. Sabe por quê? Porque é para mostrar quem fez é Ele. Jovens, olhem para mim. Deus, Ele te dá promessas na pior fase da sua vida, para quando Ele te exaltar, você olhar e falar assim: foi Ele, não tem nada a ver com Ele, não fui eu. Porque não tem barreiras para impedir. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Eu vim aqui para te avivar nesta noite, para te animar nesta noite. Ninguém é capaz de parar você, se Deus tem um chamado na sua vida. Porque Deus, Ele é poderoso. É sobre isso que eu vou falar nesta noite, sobre o poder de Deus. Deus, Ele é poderoso para livrar, salvar, curar e libertar. Gênesis 1, versículo 26. Criou Deus o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E você vê no versículo 1 que diz assim: criou Deus os céus e a terra. Segundo a palavra de Deus, existem 3 céus. O céu que nós vemos, o céu onde tem as nuvens, onde passam os aviões. O segundo céu é onde não vemos com o olho nu, que é onde estão as estrelas e os astros. Já o terceiro céu é aquele homem chamado Paulo que foi, onde João subiu, é onde mora o Todo-Poderoso, nosso Salvador. O terceiro céu. Criou Deus os céus e a terra. Porém, tem um ponto final no versículo 1. Estudiosos dizem que a partir do versículo 1 até o versículo 2, teve um período chamado da queda dos anjos. Deus criou os anjos através do sopro.
A palavra espírito em hebraico significa sopro. Deus criou os anjos, que são apenas espírito. Eles não têm carne e nem alma, são apenas espíritos. Vieram do sopro de Deus. Deus criou os anjos com uma finalidade: o adorar. Criou os anjos para que pudessem o adorar. Então, maravilha, criou Deus um coral maravilhoso, e para reger esse coral ele cria um anjo muito lindo, chamado Lúcifer, e poderoso. Sim, poderoso. E este anjo chamado Lúcifer, ele regia o coral, colocava a adoração dentro dele e levava diante do Senhor. Então o coral ensaiava sobre a terra. Prova disso em Isaías, porque Isaías escreve que Lúcifer disse assim: eu subirei ao Pai e serei maior do que ele. Se Lúcifer disse eu subirei, quer dizer que ele estava embaixo. Embaixo aonde? Na terra, porque Deus está no céu. Então os anjos ensaiavam na terra e o louvor subia através de Lúcifer ao Senhor. Lúcifer subia e derramava o louvor perante o Senhor. Porém teve um dia que foi achado nele iniquidade. E aí então ele pensou em ser maior do que Deus. E aí é criado o último anjo. Porque Deus não iria criar um guerreiro se não houvesse guerra. Para que você teria uma arma se você não tem inimigos? Sim ou não? Sim. Deus criou um guerreiro, porque apareceu um inimigo. E esse guerreiro chama-se Miguel, o nome do nosso irmão. Miguel, sabe o que significa Miguel em hebraico? Não? O nome Miguel em hebraico significa Micael, que traduzido para a língua portuguesa significa quem é igual a Deus. Então, enquanto Lúcifer lá na terra dizia eu vou ser maior do que Deus, Deus gritou no céu: quem é maior do que Deus? E nessa palavra, nesse sopro, saiu Miguel, o guerreiro. Então Lúcifer pensou: eu vou ser maior do que Deus. E Deus grita no céu: Miguel, que traduzido é quem é igual a Deus? Quem é maior do que Deus? Ninguém. Uma coisa, meus amados irmãos, que você não deve mexer é com a glória de Deus. Toda honra e toda glória tem que ser voltada a Ele. Não se mexe com a glória de Deus. Então houve batalha no céu. Uma terça parte dos anjos cai, e agora houve trevas na terra. Deus não iria criar trevas. Lá no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a terra. Deus não iria criar uma terra com trevas, porque Ele cria e faz tudo perfeito. Você que se preocupa com o seu futuro, sabe que quando Ele promete, Ele cuida dos detalhes, Ele faz tudo perfeito. Ele faz tudo perfeito. Então, como Deus iria criar um lugar com trevas? Aquele lugar só teve trevas porque os anjos caíram, e agora a terra ficou com trevas. Porém, Deus ele se preocupa com os detalhes. Quer que eu te prove? Antes dele criar o homem, Ele disse: haja luz e haja separação entre as trevas e a luz. Antes de você vir ao mundo, antes da humanidade vir ao mundo, Deus ele teve isso em mente: separar a luz e as trevas. E criou o homem para quê? Para viver na luz. E quando Ele disse: criamos o homem a nossa imagem e semelhança, a palavra semelhança em hebraico significa sombra. Porém, uma sombra só existe se tiver luz. E quem é a nossa luz? Jesus Cristo. Então Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele está dizendo o quê? Você é a minha origem. Vocês vieram de mim. Então vocês só vão ter vida se estiverem em mim. Aleluia! Deus falou: vou criar o homem à minha imagem e semelhança. Ele só vai ser completo se estiver comigo. Assim como você tira o peixe fora da água, ele morre, porque a origem dele é a água. Da mesma forma, quando você tira o homem de Deus, ele morre, porque a sua origem vem de Deus. E é muito lindo, meus amados irmãos, ver Gênesis 1, porque você vê que Deus criou os céus, a terra, ordenou a terra para que criasse os animais, a água para que criasse os animais marinhos e tudo mais. Porém, quando Ele foi criar o homem, Ele não ficou no seu trono dando ordens. Ele desceu. Ele desceu na terra, e com suas mãos Ele foi moldando
pó da terra e depois soprou na nariz do homem e o deu vida. Olha a diferença, meus amados irmãos. Os anjos adoravam na terra e a adoração subia para Deus. Já com o homem foi diferente. Deus desce para ter relacionamento com ele. Deus ele desce para ter relacionamento com o ser humano. Olha o valor que você tem. Olha o valor que a igreja tem para Jesus. Olha o valor que nós temos. Foi por isso que ele enviou o seu filho para morrer por nós, porque nós temos valor para ele. É por isso. É por isso. E agora, infelizmente, teve a queda do homem. Depois da queda dos anjos, teve a queda do homem, através da serpente. Os irmãos conhecem a história, enganou Eva, Eva enganou o esposo. E nós temos o costume, meus amados irmãos, de julgar Adão e Eva. Quando eu, por exemplo, lia a história de Adão e Eva, ou ouvia alguma pregação, falava assim: quando eu chegar no céu, essa Eva vai vir comigo. Eu vou conversar para falar: você está de brincadeira, como é que você... Porém, nós cometemos o mesmo erro que Eva. Nós cometemos o mesmo erro, que é o da desobediência. Deus ele escreve um caminho lindo para o homem. Porém, o homem, pela sua dúvida, pela sua fragilidade, ele costuma se desviar. Ele começa a desobedecer. E se ele não voltar a tempo, ele vai se encontrar no fundo do poço, como eu me encontrei um dia. Quando ele sai fora da presença de Deus, não é que Deus tira a mão, é a pessoa que sai debaixo da mão de Deus. Deus ele escreve tudo perfeito, perfeito. Porém é o homem que peca, é o homem que desobedece, é o homem que questiona, que fica ansioso e tenta fazer do seu próprio jeito, com as suas próprias mãos. Não é assim que funciona. Deus ele quer algo perfeito para você, mas do jeito dele, não do seu jeito. Nós ficamos ansiosos com o dia do amanhã, questionando ao Senhor. Em vez de meditar na palavra, nas suas promessas, damos mais tempo para as redes sociais do que para a palavra de Deus. Damos mais tempo para as pessoas do que para a nossa intimidade com Deus. Esquecemos do que fomos criados. Para que fomos criados? Fomos criados para adorar a Ele, independente das circunstâncias. Aleluia! Mas quando a dificuldade bate na porta, qual é a primeira coisa que a gente faz? Questionar o Senhor. Senhor, eu não aguento mais. Esta luta está muito difícil. E Deus olhando falou assim: mas eu já escrevi tudo para você. Eu já escrevi tudo, está tudo escrito. Por que você quer parar agora? Para de olhar para as circunstâncias. Olha para mim. Olha para mim. Em vez de olhar para as circunstâncias, está tudo escrito. Quando eu te chamei, te remi, te livrei, eu já tinha escrito tudo para você. Aleluia! Mas você insiste em ficar olhando para o passado, para as feridas, e você olha para Deus e fala: Senhor, eu não posso fazer o que o Senhor mandou, porque eu tenho feridas. Olha para mim, olha isso. Como o Senhor pode ter me escolhido se eu não tenho um relacionamento muito bom com as pessoas, se eu não sei falar direito? Eu era muito tímido, irmãos. Capaz, conseguiria falar como eu estou falando aqui. Era uma pessoa antissocial, mas olha o que Deus fez. Quem diria que o menino depressivo, que vivia afastado de todas as pessoas, estaria aqui hoje pregando para você? É isso que Deus faz. Ele pega o que não é capacitado e capacita para mostrar o seu poder, para mostrar que Ele pode. Isso, Pai. Chega de olhar para o passado. Hoje é noite de cura para a sua alma. Hoje é noite de cura. Recebe, levanta a mão para cima. Hoje é noite de cura. Hoje Deus vai curar a sua alma e vai dizer: você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. É noite de cura, é noite de cura.
partir para a finalização. O capítulo que lemos fala sobre sacrifícios. Depois do homem ter pecado, ter abandonado o Senhor levantou Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, Caleb, levantou juízes, levantou reis, mas o povo nada de voltar. Foi para o cativeiro, como foi lido aqui. O povo foi para o cativeiro. Porém, quando o povo clamou a Deus, o Senhor respondeu. E houve o período de 400 anos de silêncio, que é o que divide o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Não é que Deus não trabalhou em 400 anos, mas não houve relatos de profetas. Então, entre o Antigo Testamento e o Novo, tem um período de 400 anos, onde não tem relatos de profetas na Bíblia. Nesse período de 400 anos, é muito lindo quando estudamos a teologia e vemos que Deus começou a cuidar de tudo. Ele colocou a língua grega, Ele trabalhou no local onde Jesus vivia. Deus foi cuidando até mesmo em silêncio, para que o seu Filho viesse e morresse por nós. E no capítulo 9 fala dos sacrifícios. Deus deixou as leis para Moisés. Olha, vai ter um sacerdote, que ele vai entrar dentro do templo e vai fazer um sacrifício para pagar o pecado do povo. Então o sacerdote entrava no templo, sacrificava pelo povo que tinha pecado e pronto. Porém, como nós lemos, Jesus agora vai fazer o último sacrifício para pagar todos os pecados. Antes, um sacerdote tinha que entrar dentro do templo, fazer um sacrifício para pagar uma determinada quantidade de pecados do povo. Mas agora Jesus, Ele vai entrar no santuário do céu, não no santuário terrestre, não, no santuário do céu. Ele entra, vai diante do Pai e fala: Tetelestai, está pago. Agora o povo é meu, agora a igreja é minha e ninguém vai pará-la, nem as portas do inferno prevalecerá contra a igreja, porque eu paguei um preço por ela. Deus! Aleluia! E tem gente preocupada, pastor. Desculpe a expressão, mas tem gente inquieta pelo político. Tem gente que até mesmo questionou o Senhor, dizendo: Senhor, será que o Senhor não ouviu o clamor da nação? Como você pode deixar isso? Não vai ser homem que vai limpar a igreja. O dono da igreja é Jesus. Não é homem que vai salvar a igreja. E ai daquele que relar nela. Ai daquele homem que colocar o dedo na igreja. Porque a igreja não tem um dono humano, mas celeste, o Deus Todo-Poderoso é o dono da igreja. Tentaram parar a igreja de muitas formas. Lá no começo da igreja primitiva, queimaram os nossos irmãos vivos, mandaram leões famintos devorarem os nossos irmãos, o sangue escorria neles. Porém, a cada gota de sangue era uma semente plantada. A cada gota de sangue que caía naquele coliseu, era um novo cristão que surgia, e a igreja só cresceu, porque Deus é o dono da igreja. É por isso que você está aqui hoje, por causa dele, por causa de Jesus. E é lindo ver que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus vai até os discípulos, pescadores, publicanos, coletores de impostos, aqueles que ninguém dava nada por eles. Olha que lindo. Jesus não foi nos escribas, que eram os doutores da lei, não. Ele foi lá no meio do campo, chamou os discípulos, ensinaram eles, e quando um dos discípulos, chamado Pedro, negou, sabe o que ele fez? Foi até ele.
Porque Jesus não desiste dos seus escolhidos. Ele foi até Pedro, restaurou a Pedro e ensina uma forte lição para todos nós: cuida das minhas ovelhas. Quem de nós perdoaria como Jesus perdoou a Pedro? Quando o irmão fala de um jeito que a gente não gosta, já nos sentimos incomodados, é ou não é? Imagina agora Pedro, que andou com ele, o negou, e Jesus, além de perdoá-lo, diz: cuide das minhas ovelhas. Ele deu ministério para Pedro. Nós devemos ter o amor de Cristo em nossos corações. Como diz o versículo 28, o último versículo que lemos, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Quem está esperando a salvação? Quem está esperando? Deixa eu ver. Cadê a igreja privada? Cadê o remanescente escolhido de Deus? Pastor, posso colocar a sua igreja de pé para finalizar? Igreja, fique de pé, com a permissão do pastor. Deus ele vai levantar uma geração nos últimos dias de avivalistas, uma geração que vai avivar o Brasil. E Deus quer levantar pessoas aqui neste lugar. Você que está disponível, você que quer ser usado para ser avivado, primeiro você, depois ser usado para avivar e curar as pessoas, vem até aqui na frente. Somente você que quer ser usado por Deus nesses últimos dias, você que quer ser um remanescente, você que quer ser usado, não importa o seu passado, Jesus já derramou cura sobre você. Agora é você e Ele, agora você vai ter a graça dele, já derramou a graça sobre você. Você que quer ser usado, avivar esta nação, clamar por esta nação e esperar pela vida dele, vem aqui na frente. Glória seja para você, Enquanto eu louvo, você ora, e se sentir no coração, pode vir aqui na frente. Senhor meu Deus, como é maravilhado contemplar tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado vivem calar na tua perfeição. Então me alma canta-te, Senhor, grandioso és tu,
Estão aqui, Senhor, as pessoas que se colocaram, Senhor, diante de Ti, Senhor, como missionários, como pessoas que se disponibilizam, Senhor, para ser usados por Ti. Eu decreto, Senhor, sobre a vida delas curas, Senhor. Vai curando, Senhor, os corações, as feridas do passado, Senhor, cura. Vai libertando, vai salvando, cura, Senhor, as feridas que precisam ser curadas, ó Senhor. E vai colocando, Senhor, no lugar das feridas, avivamento. Vai colocando cura, vai colocando unção. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor. Vai avivando, toca os corações, Senhor. Vai visitando. O Espírito Santo, Senhor, venha entrar nos corações dessa noite. Que o Espírito Santo venha curar, que o Espírito Santo venha avivar, que continue falando nos corações, Senhor. Que o Espírito Santo visite, ó Pai, esta noite os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.